25. Naquela ocasião Jesus disse: eu te louvo, Pai, Senhor dos céus e da terra, porque escondeste estas coisas dos sábios e cultos e as revelaste aos pequeninos. Sim, Pai, pois foi assim do seu agrado. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Ninguém conhece o Filho a não ser o Pai, e ninguém conhece o Pai a não ser o Filho, e aqueles a quem o Filho o quiser revelar. Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Tomem sobre o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Amém? Amém. Você pode se assentar? Diga comigo: encontrarei descanso para a minha alma. Diga para o seu vizinho: você encontrará descanso para a sua alma. Eu gostaria de falar hoje com você sobre descanso da alma. E nesses dias, para quem sabe, eu tirei cerca de 5 dias de férias. Fui viajar, encontrei aqueles meus quilos que eu tinha perdido, não sabia que eles estavam lá tão longe. Fui viajar, peguei o carro, quase 300 quilômetros de distância, encontrei lá os meus quilos perdidos que eu tinha perdido no começo do ano. Encontrei, tentei descansar um pouco do meu corpo ali, né, naquele hotel que a gente ficou, um hotel que tem café, almoço, janta, lanche da tarde. Não dá para emagrecer, né? Não dá. Comia salada, mas não tinha jeito. Você comia comida, comia doce, 2, 3 tipos de doce. Aí você não falava, puxa, só um pouquinho desse, só um pouquinho do outro. Teve um dia que eu comi, acho que 5 vezes o mesmo doce, estava tão bom. Quando que eu vou ter isso em casa, né? Você fica pensando, né? E ali eu tentei descansar um pouco do meu corpo. Mas eu tenho uma filha de 2 anos, e para quem teve filho, e quem sabe dessa fase das crianças, não dá muito para descansar com a criança nessa fase. Ela funciona, as crianças funcionam a toda energia, até que uma hora acaba, né? O problema é que elas usam Duracell. Se fosse das outras pilhas, né, acabava rapidinho, mas elas usam Duracell, dura muita pilha, mas também quando acaba elas dormem, aí você tem um pouquinho de descanso. E nesses minutos, segundos, né, eu tentei descansar um pouco do meu corpo. Mas eu gostaria de falar com você nessa noite sobre descansar a alma. Como que eu e você podemos descansar a nossa alma? Como que está a sua alma? Mas pastor, o que é alma? Alma é o lugar onde a gente pensa, onde a gente toma as nossas decisões, onde a gente fica entre o corpo e o espírito. O corpo você pode ver, estamos aqui. Se não tivesse corpo, não estaria aqui, certo? Como que você ia me ver se não tivesse corpo aqui? Não tem jeito. E tem o espírito. O que é o espírito? É aquilo que veio de Deus e que é eterno e que dura para sempre. E esse espírito, ele tem uma alma e que habita no corpo. Amém? Então, nós somos espírito, temos uma alma, habitamos no corpo. E a alma fica ali no meio, decidindo o que nós vamos fazer. Eu vou fazer isso ou não vou? Nossa, a carne está pedindo para eu repetir a sobremesa. O espírito está falando bem baixinho lá no fundo, já está bom. Só que daí a carne fala mais alto. E aí eu vou lá e nós vamos lá e repetimos, porque é gostoso. É ou não é? As coisas que satisfazem a carne são gostosas. Mas aqui Jesus está falando sobre descanso da alma. E Jesus já tinha quase alcançado cerca de 2 anos de ministério. Já havia escolhido os seus 12 apóstolos. E Jesus, dizem os estudiosos, ele fez 3 circuitos sobre a Galileia.
A Galileia, vamos imaginar como um estado de São Paulo, só para que a gente possa entender. Como Jesus tivesse passado por todo o estado de São Paulo, durante os seus 3 anos e meio de ministério. E ali ele já tinha passado cerca de 2 vezes por toda a Galileia. E algumas cidades ele tinha visitado mais. As cidades de Betsaida, Corazim, e a cidade que ele está dizendo ali, Betsaida, Corazim e Cafarnaum, que são cidades que eram mais perto ali de Jesus, ali do lago de Genezaré, do mar da Galileia, aquele mar que a gente vê que Jesus andou sobre as águas. Jesus realizou ali, ele diz, ele realizou inúmeros sinais, milagres, prodígios e maravilhas, curando todo tipo de gente, não só da Galileia, mas as pessoas que vinham do norte, que não eram judeus, de Tiro e de Sidom, as pessoas que vinham do sul, que eram de Jerusalém, da Judéia, as pessoas que vinham de Decápolis, da região além do Rio Jordão, todo mundo procurava Jesus ali, e Jesus operou muitos sinais, prodígios e maravilhas. A Bíblia relata alguns deles, muito poucos, porque o apóstolo João vai dizer, se todos fossem relatados na Bíblia, a Bíblia não teria fim, porque ela seria muito grande, não tem como relatar, né? Ele está exagerando, né? Não tem como relatar tudo que Jesus fez, e continua fazendo. E aí Jesus começa a dizer como um profeta, que ele também era um profeta é aquele que fala em nome de Deus, mas ele começa a dizer, ai de ti Corazim, ai de ti Betsaida, ai de ti Cafarnaum, porque se esses sinais, esses prodígios, esses milagres tivessem sido feitos em Sodoma e Gomorra, em Tiro e Sidom, eles teriam se arrependido, porque Deus estava se manifestando no meio deles, e eles tinham que se arrepender dos seus pecados. Não basta só eu confessar o meu pecado, não. O arrependimento começa quando eu sei que eu estou errado, e aí eu falo para Deus, ó Senhor, me perdoa porque eu fiz isso de errado. Mas o arrependimento também envolve uma prática de mudança. Não quero mais cometer esse pecado, eu vou fugir desse pecado, porque isso não alegra a Deus, e eu quero viver segundo a vontade de Deus, segundo a vontade do Pai. Mas Jesus vai dizer que essas cidades teriam o maior rigor no dia do juízo, porque elas não se arrependeram. E aí então ele faz uma oração a partir do versículo 25 que nós lemos. Jesus então vai orar ao Pai, e vai dar graças ao Pai, como ele nos ensinou no Pai Nosso, santificado seja o teu nome, no início da oração, não foi? Então ele está ali dando graças ao Pai. Graças te dou, Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste essas coisas aos sábios instruídos e as revelaste aos pequenininhos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Jesus começa a dizer ao Pai, dizer para nós, falando com o Pai, orando ao Pai, por que aquelas cidades haviam rejeitado Ele, não haviam se arrependido. Porque quando a gente não se arrepende, na verdade, a gente não está aceitando Jesus. Porque a primeira pregação de Jesus foi sobre arrependimento. Lembra de João Batista, que apareceu no meio do deserto, ali perto do Rio Jordão, e começou a pregar, arrependam-se, arrependam-se. E aí chegaram lá as pessoas e falando, mas o que a gente tem que se arrepender, João? E as pessoas comuns, ele falava assim, ó, você que tem 2 túnicas, dê uma para quem não tem. Você que tem o que comer, divida com quem não tem. Nisso consiste o seu arrependimento. E aí chegavam até os soldados romanos. Os soldados romanos chegavam, e nós, o que nós temos que fazer? Ó, vocês precisam se contentar com o seu salário. Vocês não podem extorquir ninguém. Você já viu o policial extorquindo as pessoas, batendo nas pessoas? Não maltratem ninguém. Naquele tempo era igualzinho. Tem os policiais bons e tem os policiais ruins. E ele fala, não façam isso. Os soldados eram os policiais daquela época. E tinha também os publicanos, que eram os políticos do nosso tempo, vamos imaginar assim, que roubavam, cobravam a mais o imposto das pessoas. E ele falava assim, ó, ele falou, ó, mudem de profissão. Ele falou assim, olha, cobrem apenas o que é certo, não cobrem a mais. Então Jesus opera todos esses milagres. Quando Jesus opera todos esses milagres,
Nicodemos, como diz no Evangelho de João capítulo 3, vai dizer assim para Jesus: Jesus, ninguém pode fazer o que você faz se Deus não estiver com ele. Então, quando Jesus está trazendo sinais, prodígios, maravilhas e milagres, ele está mostrando que Deus estava no meio do povo. E quando Deus se manifesta no meio do povo, no meio da minha vida e da sua vida, é necessário que ele reconheça que ele é Senhor, e é necessário que nós venhamos nos arrepender de todo o mal, de tudo aquilo que não agrada a Deus, de tudo aquilo que não é da vontade de Deus. Mas aquele povo daquela cidade, grande maioria, não se arrependeram. E aí Jesus vai nos dizer por que eles não se arrependeram. Porque o Pai ocultou, o Pai escondeu essas coisas das pessoas sábias e instruídas, essas coisas das pessoas que se acham grandes, de nariz em pé, que acham assim: não, mas eu estou bem na vida, para que eu vou na igreja? Eu tenho uma boa profissão, eu tenho um bom trabalho, eu sou bem sucedido, eu tenho meus títulos, eu tenho fama, eu sou bem sucedido na minha área, para que eu preciso de Deus? Para que eu preciso de Jesus? Para que eu preciso ouvir alguém falar dos meus pecados? Eu não mato, eu não roubo, eu vou para o céu, eu mereço. Pessoas que se achavam que poderiam, por si próprias, se justificar diante de Deus pela prática da lei, porque Jesus estava pregando ali numa região de judeus, e o judeu acha que ele vai para o céu, que ele é salvo, simplesmente por ele obedecer todos os mandamentos do Antigo Testamento. Eles falam assim: para que eu preciso de Jesus? Eu tenho os mandamentos de Moisés. Então eles não se arrependiam. Mas o que eles eram? Eles se achavam sábios e instruídos, eles se achavam pessoas que sabiam, que eram cultos, eles se achavam grandes. Mas aí Jesus vai adorar o Pai e vai dizer: Pai, eu te louvo, Pai, eu te dou graças. Por quê? Porque foi do teu agrado o Senhor esconder isso. Porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graças aos humildes. E para que eu e você possamos encontrar descanso para nossas almas, preste atenção, a primeira coisa que nós temos que deixar é a soberba, é a arrogância. A arrogância de não se arrepender, a arrogância de não dizer aquilo que nós estamos errado, de queremos sempre estar certo com a esposa, sempre estar certo com os filhos, sempre estar certo com todo mundo, e ai dos outros se não fizerem o que eu estou falando, porque eu estou certo e você está errado. Nós temos que abandonar essa arrogância, porque Deus resiste aos soberbos, Ele se afasta, Ele esconde seu rosto. O Senhor habita no alto sublime trono, diz a palavra de Deus, mas Ele também habita com quebrantado e contrito de coração. O que significa quebrantado e contrito de coração, pastor? Significa uma pessoa humilde, uma pessoa que diz: eu preciso de Deus, eu sou um pecador, eu sei que eu estou errado, eu preciso mudar, eu preciso melhorar. E se você tem isso, meu irmão, minha irmã, no seu coração, é porque Deus está agindo na minha e na sua vida. Amém. O dia que você dizer que não precisa mais, que está tudo certo, a coisa começou a ficar difícil para mim e para você. Então a primeira coisa que Jesus vai dizer: sim, por isso que eles me rejeitaram, porque eles se acharam grandes, instruídos, soberbos. Mas olha só o que ele diz no versículo 27, o Senhor Jesus: todas as coisas me foram entregues por meu Pai, ninguém conhece o Filho a não ser o Pai, e ninguém conhece o Pai a não ser o Filho, e aqueles a quem o Filho o quiser revelar. Para que eu e você tenhamos descanso da nossa alma, primeira coisa, ser humilde, se arrepender. Segunda coisa, o que eu e você precisamos entender é que, sendo humilde e nos arrependendo, quem vai nos conduzir ao Pai é Jesus. Porque Jesus falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. A religião é a tentativa frustrada do homem de se religar com Deus. Por que existem tantas religiões no mundo que a cada dia tem uma nova religião? Porque o homem tenta, das suas maneiras, pelas suas boas obras,
pelas suas orações, pelas suas rezas, pelos seus ritos, pelas suas cerimônias, alcançar a Deus. E dizem que todas as religiões servem a Deus, buscam o mesmo Deus. Mas não é verdade, porque Jesus Cristo, o homem que dividiu o nosso tempo e nossa história, vai dizer que Ele é o único caminho. A palavra usada no original do grego, quando ele fala não existe outro caminho a não ser eu, é uma palavra de negação que não tem no nosso português tão rico assim, mas ele diz, é só esse o caminho. Porque nós sabemos que está escrito em 1 Timóteo 2,5, que só há um mediador entre os deuses e os homens, Cristo Jesus. Se eu e você nos arrependemos e somos humildes, e falamos que precisamos de Deus, que Ele tem operado na minha vida, eu preciso me aproximar dEle, Jesus, aquele que o Pai confiou, que foi o que Jesus disse na sua oração, todas as coisas, que conhece o Pai perfeitamente, porque certo dia, Filipe, um dos seus discípulos, vai dizer, Jesus, mostra-nos o Pai. Mas Jesus vai dizer, mas Filipe, você não crê que eu estou no Pai e o Pai está em mim? Quem vê a mim, vê o Pai. Porque Jesus nos conduz ao Pai, Ele é o caminho, Ele é o mediador. A Bíblia diz, quem nos condenará? Se é Cristo Jesus que morreu, e o que primeiro ressurgiu dentre os mortos, e que também intercede por nós, Romanos 8,34. Jesus é o nosso mediador, Jesus é o nosso caminho, Jesus é o nosso intercessor, e Ele vai nos conduzir ao Pai, Ele vai nos revelar o Pai, Ele vai nos revelar Deus, para que eu e você possamos encontrar descanso para a nossa alma, porque a gente pode até tirar umas férias e descansar o corpo, mas o que está matando a nossa sociedade hoje, vamos dizer que no nosso século 21, a maior causa de morte de pessoas, a maior incidência de doença vai ser a depressão. Por quê? Porque a alma das pessoas está cansada, está oprimida, está afligida. Por quê? Porque o mundo, porque o iPad, o iPhone, o não pude, para quem não conseguiu comprar e comprou outra, de outra marca, o carro, a comida, porque cada dia mais, principalmente aqui no Brasil, todo mundo está acima do peso, não é ou não é? Não vai conseguir satisfazer e dar descanso para a alma das pessoas, e aí elas vão tentando com as coisas suprir aquilo que só Deus pode fazer. Só que elas não conseguem, porque elas são soberbas, e elas não se humilham a dizer que precisam de Deus, que precisam de Jesus. Elas andam segundo, como diz aquele cantor famoso americano que canta My Way, meu caminho. Frank Sinatra, My Way, meu caminho. Não é o seu caminho, Jesus é o caminho. Jesus é o caminho. Amém? E aí o que Ele nos faz? Olha o que Jesus faz. Nós que somos pequenininhos, insignificantes, que a pessoa olha de lado, o que Jesus diz? Olha, ninguém conhece o Pai, senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar, porque Deus revelou isso aos pequenininhos. Amém? Amém, meus irmãos? Amém. E aí então Jesus vai dizer a partir do 28, que é o texto bem conhecido, acho que todos aqui já escutaram alguma vez: venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Tomem sobre o meu jugo. É que aqui não está sobre mim, é nessa versão, por isso que a gente se confunde na hora de ler. Tomem sobre o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Nosso corpo a gente consegue descansar, mas a nossa alma não, e aí a gente fica cansado, sobrecarregado, oprimido, fala assim, não tenho mais ânimo de viver, não tenho mais vontade, não tenho mais força para continuar, está tão difícil. E porque a gente é atacado por todos os lados, e nada consegue suprir isso, a não ser o Senhor.
Amém, meus irmãos? E aqui Jesus está nos mostrando como que a gente pode ter descanso. Amém? Porque Ele ama você. Amém? Essa palavra para você, para mim, para todos nós. Todos nós. Você acha que só porque eu sou pastor? Não estou cansado. Como eu falei para você, eu fui, viajei, tentei descansar o corpo, mas a nossa alma está cansada. Eu falei para minha esposa hoje, eu estou estupefado, eu estou cansado, eu não estou aguentando. Vou pedir 1 mês de férias, não só uma semana. Preciso de 1 mês. Posso até tirar 1 mês, meu irmão, mas se Jesus não der descanso para minha alma, eu vou voltar e vou estar cansado. Você vai voltar e vai estar cansado. Você pode viajar, pode ter as melhores férias do mundo, no melhor lugar do mundo, mas você vai voltar e vai estar cansado. E aí por isso que a gente vê esses atores, atrizes, cantores tão, nossa, parece que eles são até deuses, né? E aí envolvidos com drogas, se matando, porque não tem descanso para a alma, porque o dinheiro não compra isso. Dinheiro não compra. E aí Jesus, te dou graça porque revelassem seus pequenininhos. Então o que eu vou te dizer? Venham a mim. Lembra que Jesus falou? Quem que vai nos conduzir ao Pai? Quem que vai nos conduzir ao Pai? Eu sou o caminho. Jesus. Venham a mim. Não adianta você ficar em casa. Não adianta você falar, não, se Jesus quisesse, se Deus quisesse, Ele faria alguma coisa. É o que Jesus está falando? Leia comigo no versículo 28. Venham a mim. Vai acontecer alguma coisa se você ficar parado? Se eu ficar parado? Sim ou não? Não. Uma mulher que havia 12 anos sofrendo de hemorragia, ela ouve falar de Jesus. Ela ouve falar que Jesus tinha poder para curar todo tipo de doença e enfermidade. A Bíblia diz que Jesus curava até quem era aleijado, quem tinha perdido uma parte do braço. E aí então ela fala assim, puxa, se eu só tocar em Jesus, eu serei curada. E ela vai no meio da multidão, porque a multidão comprimia Jesus, os apóstolos estavam ali como seguranças ao redor de Jesus. E aí no meio da multidão ela consegue tocar em Jesus, na orla da veste de Jesus. Ela não toca na pele de Jesus, ela não toca Jesus diretamente, ela toca na roupa de Jesus. E aí Jesus fala assim, para tudo, parou, alguém me tocou. Aí Pedro vai falar, Jesus, o senhor bebeu ali, está todo mundo te apertando, alguém me tocou. Ele falou, não, alguém tocou em mim diferente, porque de mim saiu poder. Poder para quê? Para curar. E aquela mulher, a Bíblia diz que no mesmo momento ela foi curada. Jesus não orou por ela. E aí o povo vai ouvir dessa notícia, e aí o povo começa a tocar também em Jesus, e todo mundo era curado que tocava em Jesus, por causa de uma mulher. Porque ela sabia que ela tinha que ir até Jesus, porque aquele mal na sua carne, aquela doença no seu corpo afligia a sua alma. Quem consegue ficar bem doente, sangrando 12 anos sem parar? Naquela época, uma mulher que ficasse sangrando, ela tinha que se separar da multidão, ela não podia tocar em ninguém. Ela ficou com medo porque ela não poderia tocar no mestre, não poderia tocar na multidão, ela não podia tocar nos seus filhos, ela tinha que ficar num lugar excluso da sua casa, separada da sua casa, por causa dessa doença. Imagina você 12 anos excluído da sociedade por causa de uma doença, não está afligindo a alma dela, sim ou não? Sim. Então Jesus fala, venham a mim, mas você está indo até quem? Até o pastor? Eu não posso fazer nada com você, meu irmão. Não posso. A religião também não vai poder te salvar. Ser evangélico, ser cristão, participar da igreja metodista, não vai te salvar. Não vai trazer alívio para a sua alma. Mas Jesus, porque Ele fala, venham a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados. Como você está, eu sei, nós estamos cansados e sobrecarregados, nós não estamos aguentando. Mas o que está faltando para mim e para você? Arrependimento, humildade. O que está faltando para mim e para você? Entender que Jesus nos conduz até o Pai. Mas eu tenho que ir primeiro até Jesus. Venham a mim. E vocês que estão cansados, sobrecarregados, eu vou te aliviar. Não é a droga que vai te aliviar, meu irmão. Não é a bebida que vai te aliviar. Porque alivia no momento, mas depois passa, e aí tem que usar mais, e mais, e mais, e mais. Para o quê?
para pôr embaixo do tapete aquilo que não tem jeito. Está pondo debaixo do tapete, está pondo debaixo do tapete. Até vai ter uma hora que o tapete vai estar alto, vai tropeçar no tapete. Mas não adianta. Não adianta esconder para baixo do tapete, não adianta esconder debaixo da cama, não adianta pôr no fundo do armário. Está ali. O problema está ali. E quem que pode te dar alívio? Quem que pode me dar alívio? Jesus. E eu darei descanso a vocês, diz no versículo 28 na versão NVI. Na versão da Almeida diz: eu vou dar a vocês alívio, eu vos aliviarei. E aí o que vai acontecer? Nós vamos tomar o jugo e nós vamos aprender de Jesus, que é manso e humilde de coração. Jesus não chegava nos lugares e falava assim: ó pessoal, sou filho de Deus, e é o seguinte, quem não se dobrar diante de mim e não me confessar como Senhor e Salvador, vai cair um raio na cabeça. Me aceitem agora, arrependam-se dos seus pecados, senão, para quem não dobrar o joelho, eu colocarei no fogo mais quente do inferno. Foi assim que Jesus fez? Não. Ajoelha aí! Confessa! Foi assim que Jesus fez? Não. Ele é manso e humilde. Aprenda de mim. Eu fui manso e humilde, você seja manso. Por isso que um dos frutos do Espírito Santo é mansidão. Se a gente está ficando muito nervoso, é que está faltando o Espírito Santo. Conhece uma ave pelo? Posso ser pastor, posso ser o que for. Se está faltando o Espírito Santo. Porque as cargas, as sobrecargas do dia a dia, aquilo que nada pode dar descanso, a gente está escondendo e a gente não consegue ir até Jesus. Mas se nós formos para Jesus, olha o que a Bíblia diz: vocês vão achar descanso, ou vocês vão encontrar descanso para as suas almas. Porque a Bíblia diz no Salmo 23, que o Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. Ele me conduz aos passos verdejantes, às águas tranquilas, e Ele refrigera a minha alma. Ele refrigera, Ele dá alívio, Ele dá descanso para a minha e para a sua alma. Aquela dor que não passa, aquele sentimento de insatisfação que não passa, meu irmão, não vai passar, minha irmã, não vai passar, até que você vá até esse Jesus, com humildade, com arrependimento, diminuindo. Nós temos que diminuir, amém? Porque Jesus diz: o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. E aí você vai estar com problema, porque Jesus nunca falou que ia pagar a conta de ninguém. Jesus nunca prometeu que ia dar carro para alguém. Jesus nunca prometeu que ia dar casa para alguém. Amém? Não está na Bíblia. Mas Ele falou que ia dar descanso para a alma. Que carro não dá, que casa não dá, que dinheiro na conta não dá. E esse é o Evangelho. Essas são as boas novas que eu tenho para dizer para você hoje, nessa noite. Não era isso que eu ia pregar hoje, mas eu tive que obedecer ao Espírito Santo, porque Deus quer dar descanso para a sua alma nessa noite. E por isso eu convido você a ficar de pé agora. Eu quero orar com você. Eu quero orar com você. Eu gostaria do ministério de louvor. Eu quero orar com você. Mas para o Senhor Jesus agir na sua vida, você precisa confessar. Você precisa se arrepender. Você precisa dizer para Jesus aonde você quer que Ele haja. E você tem que crer e já ver, porque a fé, preste atenção, fé não é você ver a coisa como está e falar: vai continuar do mesmo jeito. Isso não é fé. Não é? Se for para continuar igual, para que eu vou orar? Se for para continuar igual, para que a gente vai orar? Para que a gente vai pedir para Deus? Eu faço sozinho, a gente faz sozinho, não é? Se eu precisar de um copo d'água, eu vou lá e pego um copo d'água, eu peço para você pegar um copo d'água, para que eu vou orar para Deus? Mas o refrigério para a alma só Jesus pode dar. O descanso para a nossa alma só Jesus pode dar. E para isso nós precisamos ter fé. Mas Jesus agir agora, nesse momento, na minha e na sua vida, você precisa dizer aquilo que você não está aguentando. É um momento seu
com Jesus. Você pode falar baixinho, você pode pensar, você pode abaixar sua cabeça, falar com Ele e depois eu vou orar por você. Porque você tem que sair daqui, eu tenho que sair daqui zerado, descansado, renovado por Jesus Cristo. O ministério de louvor vai cantar bem baixinho. Você vai abaixar sua cabeça e você vai falar com Jesus aquilo que Ele precisa fazer. Aquilo que você precisa confessar, você precisa se arrepender, aquilo que você não está aguentando, fala para Ele. Você vai fechar os seus olhos. Agora o Senhor vai tirar esse fardo, esse jugo da sua vida, vai te trazer descanso. Você vai sentir como se fosse uma mão passando sobre você e tirando essas coisas e levando embora, porque Ele já levou sobre si todos os nossos pecados, nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e nesse momento Ele vai tirar. Eu vou orar, só que você precisa crer. Sem fé é impossível agradar a Deus. Creia agora, já veja você novo, você de uma maneira nova, renovado, limpo, e com todo esse mal que está afligindo a sua alma e a minha alma, indo embora agora. Você já está vendo? Veja, veja, veja. Eu vou orar e o Senhor vai tirar. Em nome de Jesus, que toda aflição, toda perturbação, toda sobrecarga, todo fardo, todo mal, sobre cada vida aqui, sobre cada alma, sobre cada corpo, cada espírito, seja amarrado e repreendido, e sai agora, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Recebe agora, em nome de Jesus, o descanso. Recebe agora, em nome de Jesus, o alívio para a sua alma. Recebe agora do Espírito Santo, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Deus está tirando do seu coração, está tirando da sua alma, nessa noite, aquilo que te aflige. Você já está curado, você já está pronto para viver o melhor que o Senhor tem para a sua vida, meu irmão, minha irmã. Amém?